Glória a Deus por esta palavra abençoada pelo Pai, domingo 30 de março de 2025. O Evangelho da Graça é o poder de Deus no nosso coração. Quando você conhece Deus dentro do seu íntimo, você sabe que o Evangelho foi revelado já pós-cruz, no primeiro século. Por isso, o apóstolo Paulo veio e Deus falou com Paulo: Paulo, você é para mim um instrumento que eu lhe envio para os gentios, para que tire o meu povo que estão em trevas para a minha maravilhosa luz. O que é trevas? É você fazer sacrifício. É você estar na igreja do homem, conduzida pelo homem, por vento de doutrina, como Paulo falou, Hebreus 13:9. Palavras estranhas, né? Doutrinas várias estranhas que as pessoas não entenderam, porque não entenderam, não entendem, porque não lê de Gênesis e Apocalipse. Tudo aconteceu em 70 DC. O templo foi destruído de Formosa e hoje o templo é você e eu, aquele que crê, seja você católico, espírita ou não. O que importa é Deus no nosso coração. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, viva e eficaz. Obrigado. 10:14 de Hebreus. Hebreus é a transição da lei para a graça. Hebreus não é Mateus, não é Jeremias. Lá Jeremias profetizou, Mateus ali é um livro histórico, Jesus estava ali completando as obras da lei, e Hebreus, Paulo vem e revela à igreja que com uma só oferta, Deus aperfeiçoou a igreja para sempre. Hebreus 10:14, você, entendendo de Romanos a Hebreus, sabe que Efésios capítulo 5, 6 e 7, você é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, sem defeito no espírito, dentro do teu coração, com esse amor, com esse perdão. Então, 10:1 de Hebreus, o que era a lei de Moisés? Era a sombra do bem vindouro, porque eles faziam lá sacrifícios, né? Adoravam outros deuses antes da cruz, como adoram hoje. Deus hoje é o Espírito Santo dentro de nós, nos ensina, e as pessoas preferem ouvir homens que vão mandar sacrificar, dar seu tudo e fazer muitas coisas, segundo a carne do homem, que não conheceu Cristo, não o vê e não crê que ele existe, como fala 1 João 3, versículo 4, 5, 6. O irmão, de repente, não viu e não o conheceu. Por quê? Você ainda está no pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Romanos 6, 13, 14. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Entendermos que Deus não habita em santuário feito de mãos humanas, porque Ele habita hoje em você, porque você é o templo do Espírito Santo. 17, 24 de Atos, ali está. Deus falou: eu não habito em santuário feito de mãos humanas. E também não sou servido por mãos humanas, porque eu vim para servir. Deus aqui está para nos conduzir a palavra dele. Então aqui Jeremias, capítulo 7, 21, alguns versículos, né? A mera multiplicação dos sacrifícios de balde, sacrifício de tolos, né? Que as pessoas fazem hoje, não entendeu 10:1 de Hebreus, né? Não entendeu 10:14 de Hebreus, ali a revelação está de Romanos e Hebreus, para que você entenda o mistério que outrora estava oculto e hoje no teu coração, que é Romanos 16, 25. 7, 21 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. 12, 22. Porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Então ele não ordenou nenhum sacrifício. Quem é que manda sacrificar? O pastor. O pastor, segundo a carne, ele que está em pecado. Então por isso que o pastor, ele em pecado, ele abandona, né? Abandona ali o título de pastor, porque pastor é dom. Eles usam como título. Então o padre abandona a bata e segue outra religião. Mas só que a religião é para religar você a Cristo. Você já está religado a Cristo. Por isso que Paulo escreveu no 17 de 1 Coríntios, ali um divisor de água, né? Então você não está firme na graça no Evangelho. Você está na religião, onde ele você anda para lá e para cá, atrás de bênção do Pai. Mas o abençoador desceu do céu e está no teu coração. Então ele aqui não ordenou, né, sacrifício algum. Porque as pessoas fazem hoje e se perdem na religião, como Paulo escreveu, 1 Coríntios 1,17. Então, Paulo não veio para batizar. Por quê? Paulo entenderia que o batismo da cruz, 6,3 de Romanos,
Ali ficou o nosso velho homem. Por quê? Não fica na água do pastor, na piscina. Porque João 29 ele veio pregar o quê? Evangelho de arrependimento, né? Que era a escritura, que tinha que se cumprir na cruz e tinha que passar pelas águas. Por isso Jesus se batizou. Agora, Jesus não batizou Pedro, nem João, nem Tiago, mas Paulo foi batizado com o Espírito Santo, porque Paulo veio trazendo a graça, o ministério que estava oculto e hoje no teu coração. Mateus capítulo 13, 36. Quanto tempo eu queria aprender isso aqui e não conseguia, porque a graça não tinha se revelado. A explicação da parábola do joio, né? 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando a ele os seus discípulos disseram, e explica-nos a parábola do joio e do campo. 37. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então Jesus veio para ensinar que ele era uma boa semente, mas jamais acreditaram nele. 38. O campo é o mundo que nós estamos aqui é o campo, né? A boa semente são os filhos do reino. Onde está o reino de Deus hoje? Dentro de nós. 17 de Lucas, não busca aqui, ali e lá. Então as pessoas buscam aqui, ali e lá e não encontram porque está dentro dela. Por isso que ela é a igreja, formosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha, sem fio no espírito. Como já falei aqui. Os joios são os filhos do maligno. Então o maligno está onde? No secular e nas igrejas, ensinando que não deve por torpe ganância, como fala Tito, capítulo 1, versículo 10. Temos que fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância, porque você tem que vender uma casa e dar 10% para a igreja. Isso aí é um roubo, isso aí não é certo, porque você fez a tua casa, é tua, para que você ali, quando você vender, o dinheiro é seu. Você faz o que você quiser. Agora, se quiser dar para o pastor, isso aí é critério seu, mas você não é obrigado a dar nada para a igreja do pastor, porque Jesus é rico, ele é próspero, ele tem tudo, não falta nada para ele, nem para mim, nem para você. Agora, no tempo de Deus, ele dá aquilo que nós queremos. 39. O inimigo que semeou é o diabo. Então, o diabo é o quê? Pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser aquele que está no secular, porque ele anda segundo a carne. Por isso o pecado domina ele. Por quê? Ele não conheceu Deus e nem o conhece, como fala 1 João 3, versículo 4, 5 e 6. Se eu focar aqui, jamais eu vou pecar. Por quê? O pecado na cruz foi tirado. Eis aí o Cordeiro que tira, olha o véu, tira antes da cruz. O pecado, depois da cruz, o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Paulo ensina as palavras que libertam. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Um século tem 100 anos. Se consumou lá o século que Jesus viveu. Aquela geração passou. Estamos na geração vindoura, século 21, já com a bênção no nosso coração. A consumação do século, os ceifeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. No primeiro século se consumou e tudo foi lançado no fogo. Lá, antes da cruz, havia um lixão que era colocado os assassinos, os ladrões, aqueles animais que eram colocados naquele inferno que ali havia o que? Choro e ranger de dentes. Lá, quando você morre aqui, no século 21, o teu corpo vai ao pó e o espírito volta para Deus que nos deu. Isso é o que? É a predestinação. Por isso que Paulo 1,14, 15 de Gálatas, Deus chamou Paulo desde o ventre da mãe dele. Ele foi um escolhido. Ah, mas ele matou, ele assistiu à morte de Estevão. Abençoado, Deus escolhe quem ele quiser, quem ele quer. 41. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e que praticam a iniquidade. Então, antes da cruz havia iniquidade. Mateus 7, versículo 22 e 23, eles falaram o quê? Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu fiz muitos milagres, mas só que o milagre, quando Jesus vai à cruz, ele efetua esse milagre na minha vida, na tua vida. O milagre é da cruz para o teu coração, onde tem esse amor e esse perdão. O pastor não faz nada porque ele é segundo a carne. Ele vai querer o seu dinheiro, você paga um preço. É como se você fosse num médico particular e pagasse uma consulta. Você vai pagar uma consulta a um pastor, a um feiticeiro, a um agoreiro, aquele que pratica a iniquidade antes da cruz. Depois da cruz, tudo tem que ser de graça. Recebi de graça eu dou. Romanos 5, versículo 5, 42. E os lançarão na fornalha acesa. Até ali haverá choro e ranger de dente antes da cruz. Da cruz para frente, como falei, Eclesiastes 7. E geração vai, geração vem, a terra continua não acaba.
Eclesiastes 1:4. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, o reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Isaías 1:19. Se você quiser, e se você me ouvir quem? Deus, você come o melhor dessa terra, aqui no teu coração, com esse amor, com esse perdão, com a dádiva de Deus, que toda a vida e a piedade lhe foram já concedida. Segundo o livro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por quê? O divino poder está dentro de mim, dentro de você. Porque se você hoje é a igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha, você está completa. Não precisa de nada. Nem de campanha, com a libertação. Você não precisa de santa ceia, porque o santo que é o Cristo está dentro de você. Você come ele. Todo dia, toda hora. Por quê? Orai no Espírito. O tempo todo sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. E você vai reter aquilo que é bom. E dai graças a Deus pela tua vida. E a vida do seu próximo. Que é a sua mãe, que é o seu pai, a sua esposa, seus filhos, seus netos, diante de você. Se você fazer isso aqui na tua casa, tu faz na rua, sem fazer acepção de pessoas. Você ama o espírita, o católico, aquele que está na outra religião. Você não vai fazer o que eles fazem, mas você aqui prega a palavra em espírito e em verdade, entende que Deus mora em você. Deus é vida, amor e perdão. Ele hoje mora dentro do meu coração. Quando eu ouço o evangelho de poder e nele eu creio, eu tenho esse mistério dentro de mim, você tem dentro de você. Deus é vida, é amor e perdão. Ele hoje mora dentro do nosso coração. Você que tanto, tanto esperou, ele chegou na tua vida, ele é o teu amor. Deus é vida, é misericórdia dentro de mim e de você. Não chores mais, não sofras assim. Ele é o Espírito Santo dentro de você e dentro de mim. Quando você ouve e crê no evangelho de poder, Deus é vida, é misericórdia, é perdão dentro de você. Então o inferno que eles falam aí, que vai queimar no inferno, isso aí é uma falácia, isso aí é uma fantasia, isso aí é um engano. Por quê? O inferno era um lago de fogo que havia lá, um lixão antes da cruz. Era lançado ali os assassinos, né? Os bichos imundos, e ali o fogo não parava, e ali jogava a pessoa viva lá dentro, antes da cruz. Mas depois da cruz, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é perdão. Então lá aconteceu o ranger de dentes. Eu queria aprender e jamais consegui. Agora, de alguns anos para cá, eu comecei a entender o mistério que estava oculto dentro de você. Então você é um predestinado, é um eleito, é um separado por Deus, já aqui para viver no céu, na terra, dentro de você, porque onde Deus não é comida nem bebida, é amor, prazer, misericórdia, o Espírito Santo dentro de você. Romanos capítulo 14, 17, para que você entenda e receba no coração. Eu só preciso de 15 minutos para fazer ele entender que Deus mora dentro de você. Segundo Timóteo 1, 8 e 9, o Evangelho é o poder. Já está dentro de mim e dentro de você. Glória a Deus por essa palavra. Pai, obrigado, Senhor.